Então, como eu tinha avisado no Classroom, hoje a gente vai falar sobre bissetriz, certo? E a atividade que está no livro, certo? São essas questões aí, porque a um e a 3 a gente vai resolver aqui juntos, tá? Dessas questões que estão aí, eu vou tirar algumas para botar no formulário. Então, se vocês quiserem, quem tiver com o livro fácil aí, fica até mais fácil, porque como eu tirei print, pode ser que fique ruim para vocês visualizarem. Mas eu estou na página 59, certo? Um assuntozinho rápido, fala sobre bissetriz, tá bom? E o que é a bissetriz? A bissetriz é só o seguinte, você vai ter um ângulo, certo? Nesse caso aqui eu vou ter o ângulo AOB, certo? E a bissetriz vai ser uma reta que corta ao meio. É só isso, basicamente, certo? Só que essa propriedade dá para a gente um bocado de aplicação, que a gente vai ver lá nas atividades, certo? Então, por exemplo, ele fala aqui, a bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice, que é o O, e divide em dois ângulos congruentes. Ou seja, a medida desse ângulo aqui, ó, é a mesma medida do ângulo de baixo. Basicamente isso, certo? Do mesmo jeito que a gente viu a mediatriz, que é uma reta que corta o segmento ao meio, a bissetriz vai ser algo parecido, só que com ângulos. É muito simples de identificar isso da seguinte forma: basta você ver se os dois ângulos que estão sendo formados aqui, ó, têm a mesma medida. Se caso eles tiverem a mesma medida, então os ângulos são congruentes. Aliás, então isso aqui é uma bissetriz, certo? Só isso. Não tem muita coisa a ser explicada além disso, certo? Aí aqui ele mostra ó, como é que a gente pode construir uma bissetriz, tá bom? Porque vai ter uma parte lá da atividade, das questões, que pede para você construir e tal. Existem duas, aliás, existem mais de duas formas, só que a gente vai trabalhar aqui com duas formas possíveis. Uma é utilizando um recorte, então você vai desenhar um ângulo aqui, ó, usando uma régua. Aí você vai recortar esse ângulo, formando um triângulo, ó, e dobrar ele no meio. Feito isso, percebe que a linha que está aqui vai dividir esse ângulo aqui em dois. Ó. Deixa eu tentar desenhar por cima dele aqui. Eu tenho esse ângulo, certo? E a minha bissetriz vai passar aqui ao meio. Ó. Opa, certo? Então, eu divido isso aqui em dois ângulos de mesma medida. Então, se por exemplo aqui fosse 40, aqui também ia ser 40, certo? Esse conteúdo é um dos mais simples de entender o conceito. Quando dificulta, é quando a gente tem que descobrir o ângulo e tal, e é nessas aplicações que a gente vai trabalhar. Eu trouxe aqui duas questões da atividade, só para a gente ter uma noção de como é que trabalha. Eu posso até responder mais alguma, se for o caso. Na primeira questão, fala assim: meça os ângulos com um transferidor e depois responda as questões no caderno. Então, vocês sabem o que é transferidor, né? Aquela régua, tipo uma réguazinha que a gente usa para medir ângulo. Então, no caso, você ia medir aqui com o transferidor e ia dizer qual é a medida do ângulo AOB. Então, ele quer esse menorzinho aqui, ó. Esse menorzinho aqui, certo? Medindo com o transferidor ia dar 30. Aí ele pergunta, e a medida do ângulo BOC? Que seria BOC. Também ia dar 30, certo? Se a gente tivesse com o transferidor em mãos e pudesse medir aqui. Aí aqui na B ele pergunta, qual é a relação entre os ângulos? Bom, se os dois medem 30, cada um mede 30, então eles são congruentes, certo?
E qual é a relação entre a semi-reta OB, ó, essa do meio aqui, e o ângulo AOC, certo? O ângulo AOC é o ângulo todo, ó, que vai de A, passa por O e vai até C. Então, essa reta, essa semi-reta, é a bissetriz do ângulo, certo? Então, nessa questão aqui, ele quer só que a gente identifique cada um dos elementos. Só isso. Na terceira, a gente tem o seguinte. Na figura abaixo, a semi-reta OR. Então, como é que a gente faz para identificar de qual semi-reta ele está falando? Basta eu ver, ó, O até R. Então, é essa daqui, ó. Eu vou botar até em vermelho para destacar. A gente está falando dessa semi-reta aí. Certo? É a bissetriz do ângulo AOC. Então, o ângulo AOC, deixa eu botar aqui em verde, é esse aqui, ó. E AOB é raso. O que é um ângulo raso? Um ângulo de 180 graus, exatamente. Então, ó, esse ângulo todinho aqui, deixa eu colocar aqui em preto. Esse ângulo todinho aqui, ó, ele vai medir 180 graus. Então, são essas as informações. OR é bissetriz do ângulo AOC e todo esse ângulo AOB é raso. E ele pede para você descobrir quanto mede essa abertura aqui, ó. COD, certo? E aqui é que começa a parte mais complicadinha, que é quando a gente vai precisar fazer conta, certo? Então, o que a gente vai fazer nesse caso específico? Ele dá a resposta aqui, né? Mas digamos que ele não tivesse dado. Então, vamos lá. A gente tem que esse ângulo é 20, essa reta é a bissetriz. O que a bissetriz faz, hein? Ela divide o ângulo em duas partes congruentes, né? Então, se aqui é 20, aqui também vai ser 20 graus, beleza? E aí, como eu sei que todo aqui o ângulo que começa na reta que tem o A e vai até a parte que tem o B é 180, então para me descobrir esse ângulo do meio aqui, basta eu tirar esse e tirar esse. Vai sobrar só esse aqui, né, ó. Então pronto, certo? O que a gente vai fazer é isso. Eu vou ter, deixa eu botar aqui em azul. Eu vou ter 180, aí eu vou tirar 30, certo? Vai sobrar 150, certo? Então, eu tirei esse 30 aqui. Esse 30 não faz mais parte do ângulo que eu estou trabalhando. Agora, eu vou tirar esse primeiro 20 aqui, ó. Vai sobrar 130. E agora, eu vou tirar esse. Vai sobrar 110 graus. Então, ó, eu tirei esse, tirei esse. Sobra apenas 110 graus, beleza? Deixa eu tentar deixar mais bonitinho aqui. 110 graus, tá? Então, a gente vai pegar nessas questões esse conceito de que bissetriz divide o ângulo ao meio, divide duas partes congruentes, certo? E vai tentar descobrir o que a questão está querendo nos dar, tá bom? Eu vou dar outra questão de brinde aqui, que é a questão 8. Espera aí, viu? Questão 8 fala o seguinte. Ele já dá até a resposta aqui, né? Tirar a resposta. Pronto. Ninguém viu a resposta. Calcule a medida do ângulo AOB em cada caso, sabendo que OC é a bissetriz. Então, pronto. A gente sabe que OC é a bissetriz, certo? Ou seja, esse ângulo aqui da parte de cima, AOC, vai ser igual à medida do ângulo de baixo aqui, ó, BOC, certo? Sabendo disso, o que a gente vai fazer?
Perceba que eu tenho essa medida aqui, 5x menos 8, é igual a essa medida aqui, 4x mais 7. Então, o que a gente vai fazer é igualar elas, certo? 5x menos 8 é igual, tem a mesma medida aqui, 4x mais 7, certo? Isso aqui é uma expressão numérica, certo? Expressão algébrica, perdão. E que a gente basta resolver, descobrir o valor de x e aplicar em uma dessas duas expressões para descobrir o ângulo total, tá bom? Então vamos lá, vamos por parte. Para resolver isso aqui, ó, perceba que aqui está faltando 8. Então, eu vou completar 8 e vou completar 8, certo? Então, fazendo isso, vai ficar como? 5x. 8 mais 8, aliás, 8 menos 8 fica 0, né? Então, não preciso colocar nada. Aqui, 4x, 7 mais 8 dá 15, correto? E aqui, ó, perceba que aqui eu tenho 5x e aqui eu tenho 4x. Se eu tirar esses 4x daqui e tirar daqui também, ó, o que que vai acontecer? Esse primeiro lado eu vou ficar apenas com um x e esse outro lado aqui eu não vou ficar com nenhum, certo? Logo, x é igual a 15. Terminou minha resposta? Não terminou. A gente estava falando do item A aqui. Não terminou. Por quê? Porque agora eu tenho que aplicar esse valor que a gente encontrou nas equações, certo? Tenho que substituir o 5x aqui, ó, substituir esse x por 15. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho que esse primeiro aqui é 5 vezes 15 menos 8. E esse segundo aqui é 4 vezes 15 mais 7. 5 vezes 15, isso aqui vai dar 75, certo? Menos 8, isso aqui vai ser 67, certo? Como eles são congruentes, porque esse OC aqui é uma bissetriz, então essas duas medidas têm que ser iguais, aqui também tem que dar 67, senão está errado, certo? Então aqui, ó, 4 vezes 5, vezes 15, perdão, vai dar 60, mais 7, 67. Beleza? Então tá ok, tá igual. Acabou a questão? Tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. Ele quer a medida do ângulo AOB. Opa! AOB aqui, completo. Ó. Ele quer essa medida inteira, certo? Para a gente medir essa medida inteira, basta pegar aqui, que mede 67, aqui, que mede 67, e somar, né? 67 mais 67 vai dar 134, certo? Então, a resposta aí está correta, ó, 134. Para resolver o item B, é a mesma coisa, certo? Só que eu vou deixar ela para vocês responderem.